Beleza, iniciou a gravação. Hoje a gente vai apresentar sobre árvore AVL. Como dá para ver aqui, a gente vai falar sobre os conceitos e as implementações em C. E aqui estão os integrantes do grupo. Eu não vou gastar tempo falando deles não, mas eu já vou passar a palavra para o Álvaro. Bom, inicialmente a gente vai definir primeiro o que seria uma árvore AVL. Uma árvore AVL, ela vai ser uma árvore binária balanceada. E ela sempre vai estar em busca de ser uma árvore binária completa. Toda vez que ela sofre uma alteração, seja uma inserção ou uma remoção de um nó, ela vai sofrer um balanceamento para ela sempre se parecer com a árvore binária completa. Só que toda vez que a gente adiciona um nó, a gente remove um nó, a gente causa uma diferença de altura nas subárvores dessa árvore binária. E ela vai ser dividida em duas subárvores, a subárvore da esquerda e a subárvore... Cada nó tem sua subárvore. E a altura desses nós vão ser limitadas a 1 de diferença. Então, toda vez que um nó for adicionado ou removido, e essa diferença for de 1 ou mais, ela vai fazer um balanceamento. E a árvore binária balanceada, que seria a árvore AVL, ela vai possuir um tempo de execução que ele é eficiente tanto para operações de busca, de inserção e de remoção de nós. Pode passar. Bom, no balanceamento, o que acontece? A árvore ela vai ficar desbalanceada a cada inserção ou remoção de um nó. Então, para manter esse balanceamento, ela vai fazer uso de rotações simples ou duplas a cada inserção ou remoção de um nó. Isso mais para frente o Guilherme ele vai explicar direitinho como é que funciona. Já o fator do balanceamento, cada vez que uma subárvore ela tiver uma diferença de um nó, a gente faz o rebalanceamento daquela subárvore específica para se manter o mais equilibrado possível. O balanceamento ele sempre vai ser de 1, tanto para cima, tanto para baixo. Pode passar. Aqui a gente tem um exemplo de um balanceamento de uma árvore. Aqui no início, no before, a gente tem uma árvore AVL que ela está desbalanceada, ali no nó 5. E a gente tem aqui duas subárvores, a da esquerda e a da direita. Na subárvore da esquerda, que já está balanceada, não vai sofrer nenhuma alteração. Mas na subárvore da direita, que é a subárvore do 5, como ela está desbalanceada, a gente vai balancear somente ela. No after, depois, a árvore AVL ela está completa e ela está balanceada. Ali a gente pode ver que o 5 ele subiu, ele desceu, né? O 6 subiu e o 7 subiu. Ali ela ficou balanceada dos dois lados. Ela está balanceada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre rotação. Boa noite, sou o Guilherme. Para a gente, a árvore AVL tem como base para fazer esse balanceamento as rotações, que são essas operações básicas. Nessas operações básicas existem dois tipos, sendo elas simples ou duplas. Sendo a simples quando o nó está desbalanceado e seu filho está no mesmo nível de inclinação. Ou seja, se eu tenho um nó pai ele tem um nó pai indicado que ele é filho da direita e ele tem um filho à direita dele. Agora, se tem um nó que o pai dele é o filho à direita, que ele é o filho à direita do nó pai, e o filho é à esquerda, a gente precisa das rotações duplas. Pode passar para frente? A gente tem quatro tipos de operações, dentre elas duas simples, que é a rotação simples à esquerda, a RR, rotação simples à direita, LL, rotação dupla direita, LR, rotação dupla esquerda. Vou dar um exemplo aqui agora da rotação RR, que é a rotação simples à esquerda. No caso, o fator balanceamento, que é esse FBzinho, é calculado pela árvore esquerda menos a árvore direita. É, da subárvore do nó. Então vamos calcular. No primeiro momento, nós temos FB igual a menos 2, FB menos 1, FB igual a 0. O nó inserido está sendo o nó inserido C. Quando ele é inserido, o fator balanceamento, o balanceamento de A está errado. Ela precisa ser balanceada. A gente faz uma rotação à esquerda quando a gente coloca o B como raiz. Logo, a árvore fica balanceada, como você está vendo aí. Todas as subárvores dela estão no mesmo. Estão com a diferença máxima de mais um ou menos um. Pode passar. A próxima, nós temos a rotação à direita, que é a rotação LL, que segue os mesmos princípios da rotação RR. E o exemplo é praticamente o mesmo, mas ele vai
balancear esse nó, fazendo uma rotação à direita, colocando agora o B como raiz, e posteriormente tendo a árvore balanceada. Pode passar. No final, nós temos as rotações duplas, que as rotações duplas não é nada mais nada menos que as duas rotações simples em sequência. Por exemplo, que eu tinha a fim de explicar, nessa primeira subárvore que está fazendo a rotação LL, o nó B ele é filho à direita e o nó C ele é filho à esquerda de B. Por isso que a gente precisa de uma rotação dupla. No caso, a gente precisa alinhar esse C sendo o filho à direita de B. Logo, a gente vai fazer uma rotação LL, uma rotação à direita, simples à direita, para a gente colocar esse B no lugar dele, para a gente conseguir balancear posteriormente. A gente coloca o C numa rotação simples à direita, que logo a gente coloca um ACB, e logo a gente aplica novamente uma rotação simples, só que no caso, a rotação simples à esquerda, para ela ser balanceada. Agora, embaixo a gente tem um caso de rotação LR, RL, que são novamente dois casos de rotações simples sob sequências. Primeiro a rotação RR, depois LL. Segue os mesmos moldes da de cima. Pode passar. Agora a gente vai comentar sobre a implementação dessas rotações. Deixa com o Júlio. Opa, boa noite. Vou falar um pouquinho sobre as implementações no código. Vou começar falando sobre a rotação à esquerda. Esse exemplo que eu utilizei, ele é mais parecido como um vetor, uma lista encadeada. E esse exemplo, ele precisa ser também balanceado. Essa imagem do meio, que tem o R, eu defini como a raiz. Ela tem duas setinhas. A esquerda, ela no caso não tem um filho, então ela é nulo. Então ela vai retornar -1. A direita, ela tem o y, com altura de 1. Só que na fórmula ela tem um valor de -1. E sendo assim, a minha raiz, ela fica com o valor valendo -2. Então ela está desbalanceada. E está desbalanceada para a direita. Então a gente precisa rotacionar ela para a esquerda. Aqui, igual o Guilherme falou anteriormente, a gente tem uma função filho, que no caso, se o y, se ela já tivesse um filho na função f, eu teria que criar um ponteiro para salvar esse valor. Então, igual ali na linha 1, a gente devolve um ponteiro para nó, que ele fica no ponteiro R, que é o ponteiro que a gente realmente está falando que é o desbalanceado. Na linha de baixo, a gente cria ponteiros auxiliares, que é o y e o f. O y, ele recebe o direito, que é o valor 25, que é o que a gente precisa balancear. O f, embaixo, ele recebe o valor de y, esquerdo, que é o que a gente sabe que é o 10 que a gente precisa descer. Mas a gente não pode descer ele no caso, se tivesse um filho, eu perderia esse valor se a gente descesse ele direto. Então, por isso que ele foi criado o próprio ponteiro f ali. Então, o f ele recebe o valor de y à esquerda. Aí ele já está liberado para você poder alterar. Que aí a gente consegue alterar o y recebe o esquerdo de r, que é a nossa raiz, e o R a gente recebe direito, que é o F, que é o próprio filho. Então, a gente ficaria embaixo de 10. Então, no caso, o 10 ele desceria para o lugar do F. E, no caso, os dois nós, como eles sofreram alterações de lugares, a altura também deles sofre a alteração. Então, a gente precisa recalcular essa altura. Então, ali a gente consegue calcular como R a altura, ela
calcula com uma função maior, junto com a subárvore tanto da esquerda quanto a subárvore da direita. E ambas, tanto recalculando a função r quanto a y que a gente alterou, a gente precisa acrescentar mais um. E depois um return, que é a nova raiz, que no caso ficaria com o 25. Pode passar. Rotação à direita, ela é a mesma coisa, porém nós precisamos alterar o valor de alteração. Então, o que muda ficaria entre o y, o f, o y e o r. A gente altera o que é esquerdo para direito e o direito para esquerdo. Aqui, os valores também mudam, no caso. Então, ela está desbalanceada para a esquerda. A gente precisa fazer a rotação para a direita. O valor do y, no caso, ele está, no caso, como 1. E o da direita está como null. Sendo assim, a minha raiz ela fica positivo 2. Eu preciso também, na hora de fazer a alteração da altura da função maior, a gente também precisa fazer as alterações tanto do esquerdo quanto do direito, e acrescentando mais um também no código. E depois pedindo para ele retornar o mesmo y. Pode passar. A rotação dupla ela é um pouco mais simples. Depois que a gente apresentou, a gente já sabe como fazer a rotação esquerda e a direita simples. Porque no caso aqui a gente faz um fator de balanceamento. Vou utilizar esse primeiro exemplo aqui da primeira imagem. A gente precisa fazer dois tipos de rotação na mesma árvore. Então, a gente, no caso dessa primeira imagem, a gente não faz a rotação no primeiro nó, e sim no segundo. O primeiro nó, a gente estava falando ali da bolinha verde 200. Essa. E, no caso, a gente vai começar a mexer na segunda bolinha, que é a 100. O valor de 100, ele tem a seta para a direita, e a de 200 é que a gente vai fazer a própria rotação. Então, de qualquer maneira, a gente tem que fazer a rotação para a direita, e depois para a esquerda. E aí, no caso, não, perdão. Eu inverti. No caso, a gente precisa fazer primeiro para a esquerda, que a gente vai fazer a alteração do valor de R100, invertendo os lados com o 150 na primeira imagem. Depois que ele está alterado, mesmo assim, a gente precisa fazer com que balancear ela, porque aí a gente precisa fazer com que o 150 vire a raiz. Aí, se a gente faz a rotação dela para a direita. Então, o código ficaria ali, igual na segunda linha, o R esquerdo, que é o nosso R100, ele vai pegar com a seta da direita de 200, que é ele que a gente vai fazer a rotação. A 100 e o 150, ele vai subir para o valor de 100. E depois, como não está balanceado ainda, a gente precisa somente fazer a rotação, que aí o 150 ele vai virar a nossa raiz. Pode passar. E a direita e esquerda, também a gente tem que fazer o próprio balanceamento. No caso, o positivo, né? Que é menos 1, mais 1, ficaria 2. Então, a gente tem que fazer primeiro a rotação da esquerda para a direita, descendo o valor 100 e trocando de lugar com 150. E depois fazendo a direita para a raiz de 150. É isso. E o próprio return do código, ele faz essa própria rotação para a esquerda, finalizando o código. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a inserção. A inserção, ela possui basicamente 3 tipos. A primeira coisa, ela faz se a árvore estivesse vazia.
Se a árvore estivesse vazia, é só como a árvore vai estar apontando para nulo, é só você alocar o nó que você vai colocar nessa árvore, que você quer colocar o valor, e fazer esse nó apontar para o nulo, tanto para a esquerda, tanto para a direita. Esse é o primeiro caso, que são igual o caso da árvore de busca binária. Agora, o segundo caso de inserção é a mesma coisa da árvore de busca binária, que a gente vai inserir os valores, vai percorrer primeiro a árvore, sendo que os valores menores ao valor do nó, por exemplo, a raiz é 4 e o número que eu quero inserir é 2. Como 2 é menor que 4, eu vou percorrer pela esquerda, e se fosse maior, no caso, eu ia percorrer pela direita. Então, a gente vai fazer essa busca de esquerda e direita pelos nós da árvore binária, e da árvore AVL, no caso, e achar onde deve ser inserido. Depois de inserir, tem nesse caso, não vai ter desbalanceamento. Assim, tá tudo certo. A inserção foi feita corretamente. Depois de a gente inserir e notar que o valor de balanceamento do nó atual não é maior que 2 ou menor que menos 2. Não é 2 ou menos 2, na verdade, porque tem que ser maior que 1 ou menos 1. Maior que 1 ou menor que menos 1, na verdade. Então, no terceiro caso, é justamente esse caso que precisa de balanceamento, em que o fator do nó se encontra desbalanceado, e a gente tem que fazer o balanceamento de todos esses nós. Cada balanceamento, como a gente viu pelas rotações, tem uma rotação específica para fazer esse balanceamento específico para a árvore ficar certa depois. Para as sub-árvores ficaram organizadas, a gente vai organizando essas sub-árvores dos nós afetados até a árvore ficar totalmente balanceada, se tornando uma árvore VL e concluindo a inserção. Nessa próxima página eu vou mostrar como que cada caso, na verdade, de rotação que é utilizado para cada caso de fator de balanceamento, vamos, que é cada caso que eles mostraram na rotação. A gente faz essa escolha de qual rotação usar pelo fator de balanceamento, se ele for mais 2 ou menos 2, e a gente faz a gente vê. Por exemplo, vamos supor com o nó avô, o nó pai e o nó filho. Se for se todos forem menores, o pai e o filho for menor que o avô, ele vai estar pela esquerda, o fator de balanceamento vai ser mais 2. Aí a gente tem que notar se o filho é maior que o pai, que ele vai estar a fazer a rotação à direita, que vai ser o LR, ou se ele está à esquerda, que ele vai fazer a rotação LL para balancear. E funciona da mesma forma para a direita. Aí se todos estiver à direita do nó avô, ele vai o fator de balanceamento vai ser menos 2 e a gente pode escolher entre essas duas rotações, decidindo se dependendo se vai estar à direita ou à esquerda o nó filho do pai. Aí eu vou mostrar um pouquinho da implementação dessa inserção. O primeiro caso aqui é quando a árvore está vazia, então a gente só vai inserir o nó. E esse caso aqui é já quando ele vai percorrer pela esquerda, porque o valor atual, o valor que a gente vai inserir, ele vai ser menor que o avô, então ele vai ter que percorrer a árvore pela esquerda. E essa inserção, ela é uma função recursiva, que ela vai se chamando recursivamente até achar um lugar nulo onde ela pode inserir esse nó. E depois de inserir esse nó, ela vai fazer aqueles passos que eu te falei, que vai atualizar o fator de balanceamento de todos os nós afetados e depois fazer as rotações necessárias para consertar, que nesses casos seria se for maior que o pai, vai ser a LR, e se for menor que o pai, vai ser a LL que vai ser feita a, a rotação. A mesma coisa funciona para os casos que for à direita do avô, que, que no caso que no caso o valor que vai ser inserido é maior que o avô,
então essa subárvore vai ser a direita, tendo as possibilidades da rotação RR e RL. RR é quando esse valor for maior que o pai, e RL quando for menor que o pai, que vai ser utilizado esse valor. E nesse caso de árvore de inserção, a gente está usando que quando o valor for duplicado, ele não vai ser o menor nem maior. Então ele vai cair nesse caso do else aqui, e vai printar valor duplicado e não vai ter como inserir ele. A gente está descartando esse valor, nesse caso. E depois que a gente fizer essa inserção, a gente vai autorizar as alturas da árvore, até ela ficar balanceada. Agora a gente vai passar pela remoção. Eu vou falar da remoção. Existem 3 tipos de remoção. Tem a remoção do nó folha, do nó com um filho e do nó com 2 filhos. Esses 3 tipos de remoção, eles trabalham junto. E a gente não pode esquecer que não se pode remover um nó de uma árvore vazia. Não tem nó para remover. E caso a gente esteja removendo o último nó de uma árvore, aí ela fica vazia. Pode passar. Balanceamento. As regras do balanceamento são as mesmas as regras do balanceamento da remoção são as mesmas da inserção. Remover um nó da subárvore da direita é equivalente a inserir um nó na subárvore da esquerda, e vice-versa. Remover um nó da subárvore da esquerda é equivalente a inserir um nó na subárvore da direita. Então, falei certo. Aí, pode passar. Aí agora eu vou comentar um pouco da implementação. A nossa função, que seria a principal, né, que vai ser utilizada, é a de remover. Primeiro a gente verifica se a raiz se o conteúdo da raiz não é igual a nulo. Se for, o valor não existe, pelo que eu entendi, a árvore está vazia. Então vai retornar o zero. Aí essa função ela é recursiva. Eu vou utilizar esse res para retornar. Retornar. Aí então a gente vai ver se, pelo que eu entendi, essa parte aqui, essa primeira parte, é verificar se tem aquele primeiro caso, que é com nó folha. Então, se o valor for menor do que a info da raiz, então vai ter que inserir a esquerda. Então, o res vai receber o remove, vai passar a raiz ESC, que eu estou apontando para o lado errado para cá, vai passar a raiz ESC e o valor. Se o valor retornado pelo remove for igual a 1, então a gente vai verificar o fator de balanceamento. Se ele for maior ou igual a 2, a gente vai verificar as alturas Um momento, eu esqueci de falar um negócio. Lembra que eu falei que remover da esquerda é equivalente a inserir da direita? Então, ali, vamos supor que deu certo, né? Então, eu removi da esquerda. Então, vou ter que balancear na direita. Agora, eu apontei para o lugar errado, para o lugar certo. Então, removi da esquerda, vou ter que balancear na direita. Aí, eu comparo as alturas, né, do filho da esquerda e da direita, da subárvore da direita. E dependendo dessa altura, vou colocar a rotação RR ou a rotação RL. Aí, ok, vi para a esquerda, vou ver para a direita. Se a raiz info for menor do que o valor, ou seja, então eu vou estar removendo da direita, faço aquele mesmo processo, só que daí o remove eu vou passar a raiz direita ao invés da raiz esquerda. Se tudo der certo e retornar 1, eu vou verificar o fator de balanceamento. Novamente, estou removendo da direita, então é equivalente a estar inserindo na esquerda, vou balancear a esquerda. Verifico o fator de balanceamento, né, se for maior que 2, aí eu vou comparar as alturas dos filhos da direita e da esquerda, da subárvore da esquerda. Dependendo desse resultado, né, dessa diferença de altura, eu vou colocar a rotação LL, vou fazer, né, a rotação LL, ou a rotação LR. Pode passar. Aí, ok. Aí, então,
Essa próxima condição aqui é para caso o nó pai tenha um filho ou não tenha filho. Primeiro, aí eu vou verificar se a raiz de ESC for igual a nu ou a raiz de IR for igual a nu. Eu vou verificar para caso tenha um filho. Então, eu vou ver a raiz ESC, se a raiz ESC for diferente de nu, então a raiz vai receber a raiz ESC. Se a raiz de IR for diferente de nu, a raiz vai receber raiz de IR. Caso não caia em nenhum desses casos, os dois lados vão receber nu. E aí, o else, que seria o pai tem 2 filhos. Eu vou pegar eu declaro esse nó temp e vou receber o procura menor, a função procura menor, que está aqui do ladinho. Ela trata a remoção de um nó com 2 filhos. Eu recebo o nó 1, eu declaro o nó 1 e recebo o nó atual, que foi passado por parâmetro lá em cima, e eu declaro o nó 2 e vou receber o atual ESC. Vou fazer um while, enquanto o nó 2 for diferente de nu, eu vou... deixa eu dar uma respirada rapidinho. Deixa eu beber só uma água aqui, coisa rápida. Ok. O nó 1 vai receber nó 2 e o nó 2 vai receber o nó 2S. Aí, enquanto o nó 2 for diferente de nu, isso vai acontecer. E vai retornar o nó 1. O que é esse nó 1? É o filho mais à esquerda da subárvore da direita. Vai ser o menor nozinho dessa subárvore da direita. Voltando lá no outro códigozinho, no else. Então, esse nó temp, ele vai receber o procura menor. Ou seja, ele vai receber o menor nó da subárvore. Aí, a raiz info vai ser igual ao temp info, né? Ao info do menor nó. E aí, eu vou remover. Aí eu vou ver o fator balanceamento. Vamos supor que essa remoção deu certo, né? Vou ver o fator de balanceamento. Se for maior ou igual a 2, então eu vou comparar as alturas de novo. Aqui lembrando, eu removi da direita, então eu vou balancear à esquerda. Eu vou comparar as alturas dos filhos da direita e da esquerda da subárvore da esquerda. E dependendo do resultado que der essa comparação, eu vou fazer a rotação LL ou a rotação LR. E lá no final eu vou retornar o res, que é o valor, que é o int que vai retornado nessa função. E é isso. Muito obrigado por assistir nosso trabalho. A gente só queria deixar claro que a altura dos nós, a diferença de alturas é o fator de balanceamento, que eu esqueci de falar na minha parte, mas é só isso. E muito obrigado. Obrigada. Obrigado e boa noite. Obrigado. A gravação aqui. Acho que foi, hein, galera? Acho que deu certo.